Bom dia, irmãos. Então, hoje nós estamos começando uma nova fase dentro do estudo da identidade presbiteriana. Esse setor vai ser o protestantismo no Brasil. E a aula de hoje é os franceses calvinistas no Brasil. E nós vamos então começar que o primeiro culto protestante e calvinista nas Américas, ele é realizado no dia 3 de março de 1557, uma quarta-feira. E foi na ilha que na época era chamada Forte Coligny, lá na Baía do Guanabara. Hoje em dia a ilha é chamada de Villers-Gagnon. E o culto, ele incluiu o canto do Salmo 5 e o sermão do Salmo 27, o versículo 4, e que é: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Hoje de manhã, nós cantamos o Salmo 5 no nosso culto e, salvo melhor juízo, foi com a mesma música, porque era o que nós temos no nosso cenário, é do Saltério de Genebra, que os dirigentes liderados por Calvino tinham mandado preparar, e ele ficou pronto em 1541, e os eventos aqui se deram vários anos mais tarde. Provavelmente cantaram a mesma música. É o nosso hino 122. É o 122 dessa manhã. Então, o 122 é o do Salmo 5, com a música do Saltério de Genebra, de 1541. A primeira celebração da Santa Ceia nas Américas também aconteceu, de acordo com a forma protestante reformada, aconteceu também aqui no Brasil, alguns dias depois, no domingo, dia 21 de março, que era o domingo de Páscoa. E também foi a primeira vez nas Américas que isso aconteceu, um culto protestante e uma Santa Ceia bíblica reformada. O oficiante nas ocasiões foi o reverendo Pierre Richer, que é de Genebra. Tinha sido enviado na comissão que foi preparada digamos, por Genebra, a pedido dos organizadores aqui da colônia que estava se formando. E eu vou ler aqui esse texto de 1 Pedro, de capítulo 3, 14 a 17, sendo que eu escolhi esse texto porque o versículo 15, que está aqui, digamos, ao meio na justificativa, foi também escolhido pelos genebrinos, pelos calvinistas, que nós vamos ver um pouco mais tarde. Eles fizeram o registro da primeira confissão de fé das Américas, mas isso fica um pouco mais adiante. Então vamos ler o texto que diz lá: mas ainda, isso é de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, os versículos de 14 a 17. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão. E vós,
e com temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então vamos começar a nossa aula. Eu peço ao reverendo que nos dirija em oração. Tem um microfone, por favor. Pai Santo, nós te somos gratos, Pai, por tua palavra, te somos gratos pela tua soberania, pelos teus poderosos feitos na história, te somos gratos porque o Evangelho nos alcançou no tempo determinado pelo Senhor aqui no Brasil. Te louvamos porque o Senhor conduziu homens para cá, te louvamos, Pai, porque temos acesso a essa história que mostra o teu grande poder, e pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Usa o teu servo, o presbítero Marcos, como instrumento do Senhor nas tuas mãos, a fim de que o teu ensino e a tua doutrina, eles desçam como orvalho na nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nessa manhã eu vou dividir o meu estudo, praticamente em 4 partes. A primeira parte é um histórico da organização digamos, da França Antártida aqui, que era um projeto que foi feito em 1550 pelos franceses. Aí nós vamos ver a primeira parte desse projeto, que foi a vinda dos primeiros colonos, e veremos aí a segunda parte, que é a vinda dos genebrinos e dos huguenotes para a colônia, e aí a terceira parte, as consequências dos conflitos que ocorreram internamente na colônia, e a última parte, a quarta, a confissão de fé, ou as consequências desse conflito que se deram. Então vamos começar. Eu vou, como sempre, as histórias são longas, mas eu vou tentar fazer de maneira bastante dinâmica e resumida. E surgindo perguntas, por favor, sintam à vontade, levanta a mão, se manifestem, e nós vamos tentando trazer esclarecimentos. Então, a chegada dos franceses no Brasil. Os franceses chegaram aqui no Brasil nesse projeto que chamava-se o Projeto da França Antártida, em novembro de 1555. Veio uma expedição formada por aproximadamente 600 pessoas, homens, em 2 navios, para a época, relativamente grandes. E o Henrique II, o rei da França da época, foi quem patrocinou o projeto, e era estabelecer uma colônia aqui no Novo Mundo, a França Antártida. O escolhido para dirigir a esse projeto, governar aqui no Brasil, foi o Nicolas Durand de Villegagnon. Nós vamos ver um pouco mais a respeito da pessoa dele. Ele era o comandante, o governador e o vice-rei. A condição de vice-rei significava que ele tinha poderes similares ao rei, era um plenipotenciário. A autoridade dele lá não havia parlamento ou não havia outro tipo de governo. Ele é que determinava, o vice-rei eram os 3 poderes que nós conhecemos hoje. Eles chegaram aqui no Brasil, talvez vocês possam ver, isso daqui era o desenho da Baía do Guanabara na época, que foi feito por um dos geógrafos deles, inclusive tinha um cosmógrafo, que nós vamos ver aqui o nome, que é digamos, estudioso dos astros também, que ajuda muito a navegação, e ele também haviam geógrafos. E eles desenharam aqui a Baía do Guanabara, que é mais ou menos parecido. Aliás, os próprios portugueses, quando chegaram aqui em 1502, na Baía do Guanabara, eles pensavam que era a foz de um grande rio, tipo Amazonas, coisa assim, mas na realidade não é. Existem rios que desembocam dentro da Baía do Guanabara, mas não são particularmente grandes. A Baía que é grande. E aqui nós temos o que nós conhecemos hoje como a Ilha do Governador,
aqui são algumas ilhotas que tem na entrada da Bahia, e a ilha digamos, que ficou chamada Ville Gagnon hoje, mas e que era na época, foi a do Forte Coligny, essa ilha aqui. Uma coisa curiosa que nós vamos ver é que hoje é a Baía do Guanabara, como nós vemos, né, o desenho é relativamente parecido, tem uma parte aqui que não mostra. Aqui é o setor que fica o aeroporto Santos Dumont, nessa região. E aqui é aquela ilha que nós vimos há pouco, é esta ilha aqui, ó. Então, a ilha é esta. E por que tem essa diferença? Porque essa região toda aqui foi aterrada, digamos, nas décadas recentes, para construção, e toda essa região do Rio de Janeiro aqui, da Bahia, dentro da Guanabara, foi aterrada. Ela era diferente aqui. Então, os que viram filmes, fotografias, veem o perfil diferente da costa da Baía do Guanabara. De qualquer maneira, então aqui hoje tem o aeroporto Santos Dumont, e a ilha de Ville Gagnon é essa ilha aqui. E olha para ali, a entrada essa região é a entrada da Baía do Guanabara, e essa ilha ficava colocada bem à frente, digamos, da entrada, ficava mais ou menos a 1 quilômetro e pouco da costa. E essa ilha aqui depois tinha a conveniência de estar muito bem localizada para se estabelecer um forte, e como mais tarde nós vamos ver, eles instalaram ali uns canhões ali para impedir a entrada de qualquer inimigo. De qualquer maneira, vamos ver o personagem aqui, que não vamos chamar personagem principal no sentido que foi ele que fez tudo, mas ele foi a pessoa que Deus pôs como agente na história. Ele nasceu em Provence, lá na França, perto de Paris, e em 1510 a família dele era católica e era bem relevante e importante. Ele estudou em Paris, em escolas religiosas, era um rapaz e um jovem bem inteligente, capaz. Ele estudou nessas duas escolas lá no período de 11 até os 19 anos, que chamava Lamarche e Montaigu, e ele foi colega de Calvino nessa escola. O Calvino também estudou por lá e os dois se encontraram. Calvino nasceu em 1509, ele em 1510, eles eram contemporâneos de escola. E ele se tornou um bom, o Ville Gagnon, assim como o Calvino, né? Mas o Ville Gagnon se tornou um bom conhecedor da teologia romanista. Ele, mais tarde, foi para a universidade em Paris, estudou Direito, mas ele não seguiu a carreira de advogado. Ele entrou na Ordem de Malta, que o tio dele era grão-mestre, e era uma ordem que era exclusivamente para nobres naquela ocasião. Essa Ordem de Malta foi criada lá na época das Cruzadas, e foi organizada para defender lá Jerusalém, depois as ilhas. Enfim, era uma ordem que se manteve, aliás, existe até hoje, tem uma peculiaridade, ela é reconhecida na ONU praticamente como um país autônomo. É uma peculiaríssima as relações que nós temos no mundo, e essa Ordem de Malta, ela é um dos 200 e tantos entidades reconhecidas na ONU como entidade autônoma, praticamente como um país. É muito estranho, na minha opinião. Mas Ville Gagnon, como cavaleiro da Ordem de Malta, ele participou de muitas campanhas militares, ele conhecia muito próximo do rei da França, o Henrique II, ele foi conhecido e foi recebido e tratou de projetos especiais para o Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Alemão, que era a grande potência da época. Esse Império Sacro Alemão é a sequência do Império Romano transformado em cristão, mas era bastante potente. E o Carlos V, como nós já vimos em outros estudos anteriores, ele era de origem espanhola. A família Habsburgo, que dominava aqui o Sacro Império Alemão, ela também tinha, digamos, a sua família, eles dirigiam a Espanha, e o Carlos V era neto lá dos reis da Espanha, que inclusive aqueles que trabalharam aqui na América.
Teve um caso bem interessante, um dos muitos projetos que ele tratou foi que ele organizou, a pedido do rei da França, ele organizou a transferência da Mary Stuart da Inglaterra, que era escocesa, mas era parente lá do rei Henrique VIII, e a Mary Stuart tinha 5 anos de idade nessa época, e ela tinha, quando nascido o filho do Henrique VIII, um dos filhos que ele teve, aliás, o único, ela foi prometida em casamento, e com isso seria o casamento da Mary Stuart, que era herdeira do trono escocês, com o casamento do filho do rei Henrique VIII, que era herdeiro do reino da Inglaterra, se uniria os dois reinos. Finalmente, na Inglaterra, a Grã-Bretanha teria um rei somente nos dois, os dois países que eram os principais. E isso era inconveniente para a França e para também o Império Alemão. E ele então foi solicitado que ele trouxesse a Mary Stuart, que era de família católica, os Stuart, para a França. E ele foi à Escócia. Por alguns, os ingleses alegam que ele sequestrou a Mary Stuart, e a levou para a França, e ela foi educada até chegar à idade madura, casar e seguir na sua sequência, inclusive retornando para a Escócia mais tarde e criando conflitos com o John Knox. A Mary Stuart então foi levada para a Inglaterra pela mão do Villegagnon. É um personagem interessante na história, ele teve bastante participação. Como consequência, ele também esteve mais tarde lá na Escócia e levou dinheiro e muito ouro para sustentar a guerra dos católicos escoceses contra os protestantes, financiado pelo rei da França e pelo Sacro Império Alemão. Então, o Villegagnon era um participante da política e diplomacia da Europa nessa época, era um indivíduo de grande relevância, não era um personagem, vamos chamar assim, secundário. E ele, quando esteve nessas aventuras lá na Escócia, ele recebeu o apoio lá e passou a ter uma escolta exclusivamente escocesa, católica, que o seguia em todos os lugares que ele foi, inclusive vieram juntos com ele aqui para o Brasil. Eram mais ou menos de uns 10 soldados escoceses, militares, que o acompanhavam, eram absolutamente leais ao Villegagnon. Além disso tudo, uma figura como essa, ele era bastante ambicioso, e nós vamos ver mais tarde, mais para o fim da história, que era bem vaidoso também, pessoalmente. Um caso interessante, pouco conhecido, é que o Villegagnon esteve no Brasil antes do início do processo da vinda da expedição, em 1555. Ele esteve aqui, quem sabe, em 1553 ou por aí, e ele visitou o Brasil. E ele veio examinar aqui a região, porque tinham recebidos lá por suas condições, ele era muito dedicado à atividade naval, e ele tinha, entre as diversas atividades dele, ele tinha se tornado o que ele chamava almirante da Bretanha, por nomeado lá pelo rei Henrique II. E nessa condição ele era encarregado de fazer uma série de ações, defesas ali no Canal da Mancha, e acabou entrando em contato com os mercadores da região que saíam da França, de Dieppe e também de Havre, que eles comercializavam e estavam comercializando com o Brasil. O Brasil era alvo de mercadores europeus de vários países. Isso em 1550 era bastante frequente, a presença de mercadores e navios levando particularmente para o Brasil, para a Europa, e o volume desse comércio era grande. E ele então ficou, na passagem dele lá nessa região lá da Bretanha e da Normandia, ele ficou sabendo a respeito disso e foi convidado ou convencido a fazer uma viagem para o Brasil e conheceu essa região. E, inclusive, ficou sabendo a respeito da Baía do Guanabara, na época, que era cercado lá pelos tupinambás, que tinham uma particular inimizade com os portugueses, e por várias razões.
mas viu também que era um excelente local para fazer uma boa base militar e naval e desta base controlar praticamente o Atlântico Sul e o comércio com as Índias, que era um dos principais negócios ali dos portugueses, espanhóis, ingleses, etc. Fora isso, ele teve um bom lucro com a viagem, porque ele comprou uma bela, digamos, carga de pau-brasil, levou para a França e vendeu, e aparentemente teve um excelente lucro com isso. Aqui tem um caso interessante, que são esses línguas ou truchman, que são indivíduos lá, os normandos e bretões. Nessa época e até antes, e os franceses fizeram isso em vários lugares do mundo, no Brasil, na América do Norte e em outros lugares, eles incentivavam os aventureiros, pessoas lá da França, a que eles fossem para essas novas regiões do mundo e eles se aculturassem aos povos da região. Então, aqui no Brasil, e nessa região, digamos, do leste do Brasil, e até mesmo mais para o norte, haviam inúmeros franceses que tinham vindo junto com os navios nas primeiras viagens, 1510, 1520, e tinham se estabelecido na região, nas tribos das regiões. Então, os franceses tinham uma presença, e aliás a gente pode notar, achar até peculiar, como foi que eles conseguiram sobreviver tanto tempo aí numa região distante, é que eles tinham e negociavam com os nativos, e fizeram isso na América do Norte. Todo o centro da América do Norte, o Vale do Mississippi, dos lagos, grandes lagos, até o Golfo do México, foram alvo de atuação desses truchman e desses línguas, que eram franceses que iam para essa região e se aliavam aos indígenas, os moradores da região. Isso aconteceu no Brasil. E o negócio que eles tinham aqui, os franceses particularmente, que eram os principais negociantes aqui que exploravam a região, era sustentados e bastante dependente da presença desses vamos dizer, aventureiros e franceses que influenciavam os nativos da região. Ele conheceu, digamos, alguns deles e ficou sabendo, inclusive, a respeito de muitos dos detalhes do Brasil e da situação dos portugueses, das possibilidades, através dessas pessoas que o auxiliaram mais tarde, que nós vamos ver, digamos, nesse projeto da França Antártica. Os portugueses e os espanhóis não atuavam dessa maneira, eles não faziam esse tipo de aliança, curiosamente, e aí nós vemos, quem conhece e se interessa pela história, as consequências das ações dos espanhóis, particularmente, inclusive dos portugueses, nos diversos países que eles colonizavam. Usualmente eles usavam uma tática de confronto. Os franceses, aparentemente, usavam a tática da diplomacia, e na minha opinião, com muito menos recurso, conseguiram resultados econômicos e culturais bem importantes. Ele volta para a França nesse período lá e convence o rei lá a começar esse projeto, as vantagens de fazer essa colônia no Brasil. O Henrique II instruiu então o seu ministro da Marinha, que era o almirante da França, digamos, o Gaspar de Coligny, a preparar uma expedição para o Brasil. E, obviamente, sigilosa, eles até comentavam que digamos, a informação em geral era que seria uma expedição para a África, lá que eles iam em alguma costa africana, e como subterfúgio para os portugueses e espanhóis não saberem, particularmente os portugueses saberem a respeito disso. E o objetivo era exatamente o projeto lá do Villegagnon, que era instalar um núcleo colonizador aqui na região no sudeste do Brasil e controlar o comércio marítimo no Atlântico Sul. O comando fica com o Villegagnon, mas o rei francês, ele mandou lá, digamos, separar navios, etc., mas não deu muito recurso financeiro para o Coligny e para o Villegagnon. Então, o Villegagnon e o Coligny, nessa época o Coligny ainda não tinha aderido à reforma. Obtiveram, digamos, armadores lá de Dieppe, lá da região do Havre, ali no Canal da Mancha, na Normandia e Bretanha,
que eram os grandes comerciantes para a região aqui do Brasil e para apoiarem a aventura. Faltava também colonos. E na hora de prepararem a viagem lá, digamos que ficou determinada para sair em 1555, faltavam colonos, então eles foram às prisões da região para contratar pessoas e convencê-los, né? E aí eles conseguiram muitos voluntários para vir. Obviamente os indivíduos parece que o grande número deles eram realmente prisioneiros por várias razões, e eles foram convencidos de promessas lá, de grandes oportunidades. Inclusive, já nessa época já se mencionava a liberdade religiosa, porque havia problemas graves na França nessa época, já havia conflitos religiosos acontecendo entre os huguenotes, os protestantes e os católicos, e entre as promessas foi, além de grande sucesso e liberdade, digamos, imediata comutação de pena, a oportunidade econômica e liberdade religiosa. A expedição, essa primeira aí, foi a primeira expedição. Ela saiu lá de Dieppe em agosto de 1555, tinham 2 grandes navios, uma barcaça de mantimento, e tinha lá 600 pessoas. Eles também trouxeram lá um índio Tabajara, que curiosamente era casado com uma francesa, ou seja, ele não era escravo, esse Tabajara, ele era um indivíduo que podia casar. Para casar tinha que ser um homem livre. Então esse Tabajara, esse índio que tinha sido levado por comerciantes, mercadores franceses para a França, do Brasil e da região, ele havia se casado com uma francesa e resolveu voltar aqui para a terra natal. Tinha também o André TV, que era um frade, o cosmólogo aqui. Cosmólogo, ele não era de cosmologia, do sentido aí de deuses no espaço, mas era de astronomia, mais relacionado com isso, e era muito importante para a navegação. Mais tarde, ele conhecia, ele estivera aqui no Brasil várias vezes, o TV era conhecedor da região. O Boissy, que era sobrinho lá, o senhor Bas de Lecomte, que era sobrinho do Villegagnon. Tinha esse Nicolas Barré aqui, que também era um navegante, piloto. Tinham 2 beneditinos, estudiosos de biologia, e mais as 595 outras pessoas que estavam no projeto. A expedição chegou no Brasil 2 meses depois, aproximadamente lá, 2 meses e pouco, em Cabo Frio, e depois na Baía do Guanabara, no início de novembro. Chega no fim de outubro, em Cabo Frio, eles param rapidamente ali, mas não se estendem, e vão para a Baía do Guanabara e chegam ali no dia 10 de novembro de 1555. Aí eles se instalaram inicialmente na Praia do Flamengo, que ainda não tinha nada ali, chamavam de Henriville ali, em homenagem ao filho do rei da França. E aí eles constroem o Forte Coligny, na ilha que os indígenas lá, os Tupinambás, chamavam de Serigipe, e que hoje chama Villegagnon, e tinham 5 baterias grandes, de grande alcance, defendendo a entrada da Bahia. Ou seja, com pouca gente ali, os franceses conseguiram, se defender dos portugueses durante muitos anos, tendo pouca capacidade militar, exceto essa bateria, e a defesa praticamente feita pelos índios tupinambás, que impediam a chegada dos franceses na região, porque eram ferrenhos inimigos. Os franceses que vieram desses 500 e tantos ou 600, eles não cooperaram muito lá na construção do forte, porque eles não se deram muito bem lá no ambiente, e aparentemente começou a haver problemas de disciplina e excesso de rigor da parte do Coligny. Mas quem ajudou muito na construção foram os Tupinambás, que ajudaram a construir o forte lá. Em 3 meses eles estavam com o forte estabelecido. O que aconteceu que logo em seguida que partiram de volta, porque os navios eles iam e voltavam carregados de mercadoria. O comércio com a França era bastante frequente, não era uma região desconhecida, distante. Pelo menos eu, na época de estudo lá, quando tive conhecimento desse projeto aí, na minha época lá de curso secundário, dava a impressão que aqui era o fim do mundo, que ninguém conhecia nada, etc. Aparentemente não é bem essa a história. Era uma região que já tinha bastante atividade, e os franceses, ingleses, espanhóis também, e os portugueses comercializavam com bastante frequência. Antes mesmo da chegada do Cabral, já tinham aí comerciantes trabalhando na costa brasileira. Então,
o que aconteceu? Logo depois do retorno dos navios carregados de pau-brasil lá para a França, os que trouxeram esses colonos, teve uma revolta lá por causa do excesso de disciplina que o Coligny, que era um militar, vamos chamar assim, digamos, ele estava imprimindo na colônia, que era digamos, um outro tipo de atividade que deveria ser feita. E entre esses que estavam na colônia, o Coligny também achou escandaloso aquele negócio dos Truchman lá, dos línguas que viviam nas tribos, viviam lá, digamos, amigados lá com índias, tinham famílias em um lugar e outro, ou abandonavam, etc. E os indígenas aqui no Brasil também não tinham hábitos familiares ou de normas de padrão cristãos de vida. Então o Coligny, o Villegagnon mandou, junto lá com os que o auxiliavam, determinou que todos esses indivíduos que eram os essenciais canais diplomatas junto aos índios, que eles todos se casassem com a Índia que eles estivessem vivendo lá e que estabelecessem só uma família, etc. Houve uma revolta da parte dos línguas que absolutamente não aceitaram isso, e também pelo excesso de disciplina, esses 30 aí que estavam trabalhando na compreensão deles acima do razoável, se revoltaram e pretenderam matar o Villegagnon. O que aconteceu foi que veio à tona lá essa, digamos, conspiração. O chefe da conspiração, que era um Truchman, digamos, um francês aculturado, voltou para o seu grupo nativo lá entre os tupinambás, e prenderam 2 que estavam na colônia, que eram líderes, enforcaram, e os demais 26 lá, 27, foram condenados a trabalhos forçados. Consequência, os demais colonos começam a fugir da colônia, voltam para a França nos navios que estavam frequentemente disponíveis, e o Villegagnon se vê forçado a pedir auxílio do rei da França, o Henrique II, para mandar soldados profissionais, operários especializados lá, os artesãos, e também mulheres para que se casassem com os colonos, porque eles não tinham lembrado, ou não havia... Aí minha conclusão, o Villegagnon e os que tinham organizado isso não eram experientes em organizar colônias ou cidades. Eles eram, digamos, militares que tratavam de conquistar terras, etc. E uma das coisas que eles não faziam era levar mulheres junto com as expedições militares. Aqui no Brasil não trouxeram nenhuma, digamos, esposa, as famílias todas ficaram na França, então as pessoas ficavam com a lembrança que eles tinham que voltar, né? Não ficar aqui. Bom, então aí veio à tona que era necessário estabelecer a colônia, então precisavam de famílias e pessoas aqui, e mulheres. O rei Henrique II não atendeu o pedido do Villegagnon, porque ele estava em meio de batalhas bastante severas lá na França, inclusive já com revoltas e problemas internos de lutas religiosas na França, e ele não atendeu. E aí o Coligny, que nessa época aí isso era 1555, 56, ele já tinha aderido à reforma, ele vislumbrou a perspectiva de poder fazer aqui na França Antártica uma colônia de refúgio para os huguenotes perseguidos lá na Europa. Aí o Genebra, ele entrou em contato com Genebra, o Calvino aparentemente, na ocasião que ele entrou em contato, estava em Frankfurt, lá numa das questões que levaram alguns meses para tratar, mas o conselho lá da Igreja de Genebra, que era um grande conselho, se comunicou com o Calvino, decidiram o conselho com o apoio do Calvino, porque veja, lá em Genebra, o Calvino não era o ditador, o dirigente, ele participava da direção do conselho da Igreja, ele não sequer participava do conselho da cidade de Genebra. Ele dirigia a igreja, mas ele era um conselheiro e era bastante respeitado. E esse assunto que veio era para mandar uma expedição para examinar a possibilidade de se tornar um refúgio para as colônias. Então tinha a ver com questões eclesiásticas. Então o Calvino foi consultado, aparentemente apoiou. Um ponto interessante é que mais recentemente nós temos uma série de pesquisas que foram feitas, e o reverendo, Franz Leonhard Schauwig,
que é, digamos, eu acho que ele faleceu recentemente, está vivo, hein? Está vivo conosco. Ele digamos, é bem conhecido no nosso meio, particularmente lá na igreja na região norte do Brasil. Todavia, ele atua também aqui digamos, no Andrew Jumper, etc. E ele é um historiador, afora um bom teólogo, ele é historiador também, e ele andou fazendo uma pesquisa alguns anos atrás a respeito das correspondências de Calvino, e aparentemente existem lá mais de 2.000 cartas lá que estão registradas lá em Genebra, e entre essas cartas, praticamente todas em latim, mas entre essas cartas tem aproximadamente 11 cartas que tratam da expedição aqui para o Brasil e desse projeto da Antártida. E é uma informação, são informações interessantes ou curiosas até que estão à disposição. Ou seja, a questão, digamos, da vinda de uma expedição, vamos dizer assim, eclesiástica aqui para o Brasil, foi tratada naquela ocasião. E aí pediram então a vinda de pastores, escolheram lá o Pierre Richer e o Guilherme Chartier. O Richer tinha 50 anos de idade, o Chartier tinha 30, e mais vieram 11 profissionais artesãos de diversas, digamos, modalidades profissionais, e vários deles, aqui tem 3 que vão virar os mártires, digamos, no fim, na conclusão da nosso estudo, e também tinha esse Jean de Lery, que foi o historiador, quem escreveu, digamos, toda a saga num livro específico. E esse de Lery, ele era sapateiro. Ele veio como sapateiro, não como teólogo, mas ele era um cristão e um reformado praticante. O líder era esse senhor Philippe de Cory-Léray, que é conhecido como Dupont, e era amigo de Coligny. Era um reformado também de grande experiência, um senhor considerado na época idoso. Ele tinha mais de 60 anos, tinha família, etc. E ele resolveu aceitar digamos, esse desafio e vir para essa expedição aqui, digamos, de examinar a possibilidade de achar um refúgio para os huguenotes. Da França também vieram vários colonos que eles trouxeram nesse segundo grupo, também atraídos com promessa, e dessa vez vieram, na primeira grupo vieram alguns huguenotes, nesse segundo grupo já vieram mais. E o novo grupo, que foi financiado pelo Coligny e pelo Villegagnon, saiu lá da França no fim de 1556, comandados pelo sobrinho do Coligny, do Villegagnon. Tinham 300 pessoas mais ou menos, tinham 5, não vieram muitas mulheres, vieram 6 mulheres, sendo 5 moças e uma mulher que também deveria ser relativamente moça, para se casarem aqui no Brasil, e os 14 genebrinos da expedição calvinista. A segunda viagem foi cheia de problemas, eu não vou entrar nos problemas, faltou comida, faltou água, eles entraram em conflito lá com os espanhóis em Tenerife, entraram em conflito com navios que eles cruzaram lá, digamos, toda a tarefa, ou seja, não era dirigida pelos genebrinos, eles eram passageiros, né? Mas os comandantes do navio atuavam mais ou menos lá quase como piratas. Quando eles chegam aqui no Brasil, em fins de fevereiro, lá para os últimos dias de fevereiro de 1557, ou seja, quase 2 anos depois da primeira expedição chegar aqui, que chegou 1 ano e meio mais ou menos, talvez, que chegou em 1555, no fim de 1555. Eles chegaram em 1557. E o Villegagnon, o governador e vice-rei, recebeu bem amistosamente, até mandou uma carta lá para o Calvino, que foi enviada lá para, digamos, de agradecimento pelo reconhecimento e apoio à França. Agora, as boas relações dos genebrinos e dos calvinistas com o Villegagnon duraram bem pouco. E o negócio, digamos, a conclusão foi que 3 ou 4 meses depois que eles chegaram, 4 meses estavam sendo expulsos, os calvinistas estavam sendo expulsos da ilha lá que estava o Forte Coligny, e foram viver digamos, na Bahia, lá digamos, Henryville, que era lá na Praia do Flamengo, que era um pouco distante.
Aí, em janeiro de 1558, eles retornam à França, numa viagem também bastante atribulada, ou seja, eles ficaram aqui no Brasil menos de um ano e tiveram que retornar à França por perseguições da parte de Villegagnon contra eles. E a história aí que nós vemos, o próprio Villegagnon, no ano seguinte, abandonou aqui a França Antártica, voltou para a França, deixou tudo aqui nas mãos, sobraram daqueles, imagina, vieram 600 mais 300, eram 900, sobrou mais ou menos 10% das pessoas que vieram para o Brasil, ficaram aqui, digamos, na partida do Villegagnon, em 1559. E o sobrinho dele ficou no governo. Aí o que nós sabemos aqui da nossa história brasileira, né? E de quem estuda um pouco da história, é que os portugueses começaram a se organizar para combater os franceses que estavam lá dominando a região, e daí, nos anos seguintes, o Mendes Sá, que era o governador-geral do Brasil, e depois o Estácio de Sá, que era o sobrinho dele, trataram de combater os franceses que estavam aí. Eles organizaram uma série digamos, de expedições militares contra a vinda contra essa colônia estabelecida na Baía do Guanabara. Conseguiram, inclusive, eu creio que foi 1565, eles organizaram, foi fundado o Rio de Janeiro ali, 1º de março, se não me engano, como parte do programa deles de combater os franceses. E em 1567 foi o final da expulsão dos franceses aqui do Brasil. E essa expulsão se deu com a ajuda, aparentemente, de um expedicionário lá da Antártica, que apontou aonde estavam lá as baterias de defesa, onde estava o armazém com os armamentos lá de defesa do forte, e mais ainda com um grande auxílio de forças, digamos, de exércitos nativos, que foram organizados pelo Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta. Então, eles foram essenciais na expulsão dos franceses aqui no Brasil. Isso, a partir de 1560 e poucos, começou uma batalha, uma guerra permanente na região, e em 67 os franceses se renderam e depois saíram aqui do Brasil. Mas então essa é a parte, vamos dizer assim, histórica que, digamos, eu tentei aí fazer o mais rápido possível, mas ela é relevante no sentido de nós compreendermos o contexto que estava acontecendo. Ou seja, essa expedição para o Brasil não foi uma expedição calvinista organizada por calvinistas para calvinistas, e foi uma expedição militar comercial que, frustrada, digamos, na sua circunstância, ela teve o apoio. E nisso, irmãos, eu não digamos, eu estou apontando essa questão para nós aprendermos a discernir, que todos nós já sabemos, mas discernir a história. A história tem toda uma série de eventos históricos registrados, envolvendo pessoas e circunstâncias, mas digamos, a direção de Deus da história, ela frequentemente não está ocorrendo pela ação dos atores principais no caminho que Deus determinou. Esses atores vão atuando sob a vontade de Deus e frequentemente indiferentes ou contrários à vontade de Deus, que é o caso bem típico aqui dessa missão para a França Antártica. O Villegagnon, como nós podemos ver aí, vamos ver mais tarde, ele, a mim me parece que nunca foi calvinista, nunca foi reformado, ele era um cavaleiro de Malta, convicto, defensor dos princípios católicos romanos, e praticou esses princípios, e nós vamos ver em seguida, e que foi a causa principal dos problemas e divergências que surgiram, digamos, nessa história. Então, logo nas primeiras semanas depois da chegada dos genebrinos aqui da França até a Baía do Guanabara, surgiram problemas teológicos e particularmente direto
com o sacramento da Eucaristia. Ou seja, eles chegaram aqui, desembarcaram lá no dia 3 de março, fizeram o primeiro culto, como ali, cantando inclusive o hino que nós cantamos aqui, o 122, lendo o sermão sobre o Salmo 27, versículo 4, e no dia 21 de março, que era a Páscoa, eles comemoraram o sacramento da Eucaristia, da Santa Ceia, e já surgiu um problema bastante grave nesta ocasião, que foi a Santa Ceia. E essa controvérsia aí foi, digamos, liderada, né, por esse Jean Contact, que era um ex-frade dominicano, acadêmico da Sorbonne, conhecedor e muito polêmico, pelo que dizem os historiadores. Ele se envolveu em toda uma série de questões que nós não vamos entrar aqui, digamos, a respeito desse assunto, mas ele era um indivíduo bastante polêmico e tinha, curiosamente, durante a história dele, que outras pessoas podem tratar, ele algumas vezes adotava posições reformadas e outras vezes católicas romanas. Era um indivíduo que aparentemente se degladiava lá com muitas dúvidas e criava, mas era um bom polêmico. E a questão foi que ele dizia que a Santa Ceia era necessário acrescentar água ao vinho, usar pão sem fermento, os sacerdotes tinham que ter vestes próprias e usar vasos sagrados. E essa questão de água ao vinho, os irmãos talvez não conheçam, ou alguns possam até conhecer. Essa prática é usada na Igreja Católica Romana como necessário para a Eucaristia, para o vinho. Porque na hora que, digamos, eles sustentam isso baseado na condição de que quando Jesus morto foi lancetado o seu corpo na cruz, registra lá o evangelista que fluiu água e sangue. Então dizem eles que para a Santa Ceia, como é uma repetição do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o vinho tem que ter água, senão não atende o sacramento. Quer dizer, é outra das, digamos, dos desensinos que nós temos no romanismo quanto às nossas convicções cristãs. E o sacramento do batismo também tinha que ter o rito católico lá, que era sal, água, enfim, tem óleo, então tem toda uma série de misturas que são usadas lá no sacramento batismal católico romano. E ele dizia, e por que isso também? Porque logo depois que chegaram os calvinistas, houveram conversões também entre os colonos, e eles batizavam simplesmente com aspersão de água. Eles inclusive nem eram imersionistas. E o Villegagnon toma partido desse contato ou seja, o Villegagnon, de início, se demonstra não reformado, não calvinista. Ele mantém a condição dele, digamos, de origem de católico romano. Todavia, ter feito promessas que haveria liberdade religiosa, etc., e até em alguns registros tem lá como aparentemente ele seguindo as praxes e o culto, até participando da Santa Ceia, aparentemente caiu de joelhos perante, digamos, os pastores lá quando foi tomar a Santa Ceia, etc., digamos, desse 21 de março, mas digamos, é como nós somos ensinados que nós devemos discernir pelos frutos das pessoas. Me parece que os frutos do Villegagnon aqui demonstram que ele não tinha aderido à reforma. Então, houve a ceia em 21 de março, que foi, digamos, dentro dos preceitos cristãos reformados calvinistas, mas daí a pouco, passaram algumas semanas, o vice-rei governante determinou que o culto dos calvinistas ali só podia ser de sermão só de até 30 minutos. Existem aqui muitos defensores de sermão sintético, né? O sermão pode ser sintético, pode ser extenso, dependendo da maneira que vai ser tratado o tema e das circunstâncias que estamos fazendo. Evidentemente, os calvinistas defendiam que o domingo era dia dedicado ao Senhor, e eles tinham mais de um culto, e os cultos eram das extensões que eles estavam acostumados lá em Genebra. Eu leio lá, e o reverendo, digamos, poderá
instruir melhor, os sermões que ocorriam lá na igreja de Genebra e de outras igrejas da região, frequentemente eram de mais de 2 horas, não era assim um caso raro ter um culto de, digamos, de 1h30, de 2 horas, era normal. O culto podia levar 3 horas, etc. Então, a praxe, digamos, era essa. E estava provavelmente sendo praticada aqui no Brasil. No domingo de Pentecostes são os 50 dias depois da Páscoa, digamos, a Pentecostes significa 5 vezes, digamos, o decênio. Então, 50 dias, ou seja, isso foi lá em 20 de março, 2 meses depois, 20 de maio, né, era Pentecostes, e aí os Cointac-Villegagnon, eles mandaram lá colocar água, no vinho lá para poder seguir. E depois a medida seguinte foi proibir os cultos calvinistas, não podiam mais fazer culto nem no domingo, e em seguida as reuniões de oração e logo depois a expulsão da ilha. Mais ou menos em setembro eles foram expulsos da ilha a ilha Villegagnon, o Forte Coligny. E eles foram mandados para a terra e ficaram lá na ilha, e foram expulsos, evidentemente, eles teriam que sair lá da colônia, mas não havia transporte, e mais ainda, o Villegagnon, ele começou a criar problemas para que os calvinistas voltassem para a França. Ele tinha um controle, digamos, dos navios que chegavam e partiam de volta para a França, ele criava dificuldades, não permitindo a saída dos calvinistas e de outros franceses que queriam voltar nos navios que eram contratados lá pela companhia que ele, digamos, pelo setor que ele dirigia. Então, eles tinham que esperar a melhor oportunidade. E foi o que aconteceu. Agora, aconteceu um caso bastante interessante. Aí vem novamente a ação de Deus, né? Planos de Deus e o nosso caminho. Os calvinistas estavam concentrados na colônia. Inclusive, houveram conversões de colonos para a verdadeira fé cristã, a reformada e calvinista. Foram feitos batismos e aderiram colonos. Mas eles não tinham muito contato com o povo que cercava a região, Baía do Guanabara, que eram os tupinambás. E com a expulsão da ilha, eles passaram a conviver e até visitar os tupinambás, os povos da região. E graças também, à minha interpretação do que eu pude examinar, graças aos línguas, aos truchemans lá franceses, que eram os tradutores que viviam com eles, facilitou bastante o contato, porque, veja, esses irmãos tinham chegado da França aí no começo do ano e, obviamente, não conheciam o idioma tupinambá, eles não foram preparados para vir aqui para o Brasil e conhecer o idioma tupi, né, que é da grande família, dos indígenas da região centro e sudeste do Brasil, são os tupis, e o tupinambá é um desses grupos, e eles não têm língua, tinham uma língua própria, e eles não aprenderam a tempo. Então eles tinham o apoio desses tradutores, e eles entram em contato com o povo tupinambá. E aí tem, entre os expulsos e calvinistas, estava lá o Jean Delery, que vai escrever lá o seu livro A História de uma Viagem Feitas na Terra do Brasil, de 1578, e ele também conta das suas experiências, ele como parte dessa expedição, desse grupo eclesiástico que veio examinar a região, ele conta as experiências dele com isso. E ele registra que eles, por exemplo, nos eventos, foi a ida deles, ou visitas, às aldeias, aos povoados indígenas da região de Tupinambás. E tem um trecho aqui que eu separei, ele foi lá numa aldeia chamada Ocarintim, que era uma das maiores aldeias tupinambás da região, e onde eles falaram a respeito de Deus, inclusive. O que nós notamos aqui, que isso não era uma novidade para esses crentes e esses membros de igreja. Veja, haviam 2 pastores formados em seminário ordenados.
Os demais eram crentes da igreja, da Suíça, particularmente da região da Genebra, eram todos eles preparados e instruídos como crentes de igreja, mas eles praticavam a evangelização. Então, a estada deles lá nessa grande cidade, ou essa vila, quase cidade, Tupinambá, eles comentam o seguinte: um ancião, aí eu vou ler como é que está escrito lá. Então, um ancião os vê orar a Deus antes e depois da refeição. E ele, então, explica, o ancião pergunta, né, por quê? Para quem que eles estavam olhando? Então, eles dizem lá que era para Deus que eles estavam dirigindo suas orações, o qual embora não possa ser visto por ninguém, mas a todos ouve perfeitamente e conhece o que tem no coração. Diz lá o Léry, que falei-lhes da criação do mundo, e disse-lhes que Deus, aí segue lá, e disse-lhes que Deus, eu vou ler o que está aqui, que fica mais fácil, nós seguimos na coordenação, que se Deus havia feito o mundo, o homem superior aos demais, ele falou da criação do mundo. Ele começa explicando a criação do mundo para os indígenas. Deus havia feito o homem superior aos demais seres, era para que eles pudessem glorificar o Criador. Acrescentei que, como servíamos, ele nos preservava do perigo quando atravessamos os mares em viagens de 4 a 5 meses, sem pôr o pé em terra. E ainda declarei, porque esse motivo não temíamos os tormentos do Anhangá, que era o grande deus que maltratava as pessoas, que eles tinham temor, e que ele traduz aqui como Anhon, nem nesta vida, nem na outra. E se eles quisessem, eles indígenas, se libertar dos erros que os mantinham sobre os caraíbas mentirosos, que eram um tipo de anjos, digamos, de seres que dominavam as tribos, né? Eles temiam, e trapaceiros, e se eles quisessem se libertar e gozarem das mesmas graças do que nós, eles deveriam aceitar esse Deus. E para que bem compreendessem os motivos da perdição do homem, tanto quanto para prepará-los para receberem Jesus Cristo, falei-lhes numa linguagem simples durante mais de 2 horas, e aqui os indígenas ouvindo, todos eles ali, né? Com exemplos e expressões tiradas do seu exemplo cotidiano. Terminado a explanação, Léry registra que um outro ancião contou que havia história que contava de um homem que viera e procurara persuadi-los a obedecer o vosso Deus. Mas os antepassados não acreditaram nele e, como maldição, receberam o tacape com que matam uns aos outros. E se mudassem de comportamento, seriam zombados pelos povos vizinhos. Tal resistência não tirava as esperanças de Léry quanto à possibilidade de evangelização daqueles povos e do chamado de alguns deles a Jesus. Isso está registrado lá no livro dele, nessa passagem. Então, o que nós vemos aí é que os genebrinos, os calvinistas, essa expedição feita com membros lá da igreja, vamos dizer, de Genebra, Lato Senso, de toda a região, eles vieram para examinar a possibilidade disso, mas não se restringiram à colônia. Eles, por várias razões, eles foram examinar e foram trabalhar no ensino religioso e evangelização dos povos vizinhos. E isso foi um dos casos que ele registrou. Aparentemente não foi a única visita, nem somente o Léry que fez isso, mas os demais também fizeram isso. Nós vamos ouvir, quem se interessa por ouvir, por exemplo, os registros do Jacques Le Balleux, que fazia parte dessa expedição, e depois nós vamos ver mais tarde, ele fugiu da condenação à morte lá do Villegagnon, que vai condenar alguns à morte. Ele foi para a região de São Vicente,
ficou naquela região e aparentemente ele foi depois denunciado aos jesuítas, particularmente Anchieta, e levado preso como herege, porque ele estava ensinando. E isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Aí não tinham condições de dar continuidade a esse projeto, eles estavam então retornando para a França, e eles conseguiram uma passagem num navio pequeno, que não estava sob a gestão do Villegagnon, ou seja, não era da parte do grupo comercial dele. E a embarcação estava numa condição bastante precária, e logo no início da viagem, ali no 3 ou 4 dias do mar adentro, talvez nem isso, eles tiveram que diminuir a carga. E 5 dos passageiros, que eram, digamos, 4 de Genebra e o Jacques Le Ballet, eles se ofereceram para voltar à terra e aliviar a carga. Esses 5, que foi o Jean de Bordel, o Verneuil, o Bourdon, o Lafon, o Le Ballet, então logo eles chegam de volta lá à Baía do Guanabara, são presos pelo Villegagnon. E em seguida, o Villegagnon apresenta para esses recém-chegados, aí retornando da viagem que estavam indo para a França, ele apresenta várias questões teológicas e exigindo uma resposta em 12 horas para essas questões. Aí surgiu a Confissão de Fé, que é um grande documento que nós temos, que é a Confissão de Fé da Guanabara, ou a Fluminense, que foi escrita nessa ocasião. E quem liderou foi esse Jean du Bordel, que, veja, ele não era pastor, ele era um membro de igreja, obviamente bem preparado, mas ele não tinha sido preparado no seminário, na academia que existia lá em Genebra, que tinham diversos pastores, centenas, que foram preparados pelos reformados calvinistas, que se organizaram e montaram um seminário para preparar pastores. E o Jean, o Bordel e os demais, nenhum deles era pastor. O Delary, ele voltou para Genebra, chegou de volta, e aí ele foi para o seminário posteriormente. Mas nessa ocasião, ele era, digamos, uma pessoa, membro de igreja. E o Jean Bordel e os outros 4, eles fazem um documento que eles apresentam para o Villegagnon. O Villegagnon considera que tudo ali era heresia e condena todos à morte. E na sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 1558, o Villegagnon ordena a execução do Bordel, do Bourdon e do Verneuil. O Lafon, que era um dos que estavam sendo condenados, aí vem aquela história do vaidoso Villegagnon, né? Ele foi poupado porque ele era o único alfaiate da colônia. E ele também, o Villegagnon apresentou uma alternativa dizendo assim, que se fosse provado na Bíblia que os textos, as afirmações da confissão de fé eram falsas, ele negava. Aí o Lafon falou assim, se for provado na Bíblia, eu nego. Mas ele não negou a confissão de fé, ele só disse que teria que ser provado na Bíblia para ele negar. Mas ele era alfaiate, e o Villegagnon, ele tinha um enorme guarda-roupa, em que ele se vestia de maneira bastante formal durante toda a estadia dele aqui no Brasil, e até alguns dos comentaristas dizem lá, que fazem registro, que as pessoas que, dependendo da roupa que o Villegagnon estava usando, ele tinha um determinado humor. Então, ou era dia para conversar com ele, era dia para não conversar, mas era de uma digamos, insuperável vaidade, né? Então, ele fez aqui uma exceção para esse Lafon. O outro que tinha sido preso foi o Jacques Le Ballet, e ele fugiu antes de ser levado lá para a ilha para registrar a sua confissão. Ele foi para São Vicente, que ficava lá uns 400 quilômetros, né, 300, 400 quilômetros ao sul da Baía do Guanabara,
e ficou na região de Bertioga, lá, que era um vilarejo vizinho. Aí, um pouco mais tarde, um ano e pouco depois, foi denunciado lá por um cura que vivia lá em São Vicente para os jesuítas. Os jesuítas foram lá com um destacamento, prenderam o Lebaler foi levado para o Rio de Janeiro, julgado, depois para Salvador, ficou preso lá durante 8 anos, aí foi devolvido, condenado à morte, foi devolvido para o Rio de Janeiro, onde ele foi executado por enforcamento, e no enforcamento teve a participação direta do José de Anchieta, que auxiliou o enforcador lá a matar o José de Balé. Então, a resposta do Villegagnon ao Villegagnon, que foi escrita, aliás, dizem lá que em Tinta Bal Brasil, que eles aparentemente têm esse documento guardado na França, ou na França, a Genebra até hoje. A Tinta Bal Brasil era vermelha, ela dava uma tonalidade, um vermelho bem marcado, e por isso era o grande valor dela, né? E a Confissão Fluminense, ou a Confissão da Guanabara, de 1558. E ela foi escrita em latim, que era o idioma usual para os documentos formais. Nessa época, 1550, 1400, nós vimos isso nos estudos anteriores, e as pessoas, vamos dizer assim, preparadas ou razoavelmente educadas, elas conheciam latim, podiam escrever normalmente, liam com facilidade. E ela tem a forma de credo, porque ela diz cremos, etc., mas ela trata de muitos assuntos, vários temas, e ela não é, vamos dizer, ela é bem mais sofisticada, mais complexa, com mais itens que o nosso credo dos apóstolos, que nós normalmente estabelecemos aqui, com alguns princípios básicos que todos nós cristãos cremos. E na primeira sessão que ela escreve, ela faz uma aplicação desse 1 Pedro 3,15, que era o texto que nós lemos aqui. Nós lemos o texto de 14 a 17, e aqui bem no âmago da questão é o 15, que foi usada como fundamento para a confissão de fé dos calvinistas. Aí eles têm 17 parágrafos que tratam de 6 questões. Irmãos, eu estou indo numa tradicional alta velocidade, mas, por favor, tendo dúvidas e perguntas, vão levantando a mão e comentando. E as primeiras 4 perguntas falam da doutrina da Trindade, particularmente da pessoa de Cristo, e das suas 2 naturezas, divina e humana, tratam desse assunto. Aí vem a doutrina dos sacramentos, da Santa Ceia, que eles têm 4 artigos, que são do 5 ao 8, e do batismo, e refutando todas as afirmações lá que o Quentak havia falado. No livro 10 fala do livre-arbítrio, porque também veja, os católicos romanos, eles eram arminianos antes do Armínios, né? Então eles já defendem essa posição lá, nas suas doutrinas romanistas, a respeito da decisão e capacidade da pessoa aceitar a salvação ou rejeitar, né? E eles tratam disso também no livre-arbítrio. Aí ele fala da autoridade dos ministros para perdoar os pecados e impor as mãos, e aqui era como foi perguntado pelo Villegagnon, mas se nós quisermos ver, se houver tempo, tem um artigo dele que eles dizem que isso não é assim, quem perdoa é Deus. O ministro simplesmente está sendo um agente para perdoar, mas o perdão, o único que pode perdoar é Deus, e não as pessoas. E também a imposição das mãos, eles falaram, também refutam que era necessária a imposição das mãos para a ação de conversão, porque o ato de batismo tem que ter imposição das mãos pelo sacerdote católico romano, e eles dizem que era assim que os apóstolos faziam. E aí eles comentam, sim, os apóstolos que estavam agindo sob a ação do Espírito Santo, com inclusive ações especiais. Mais tarde não existe nenhuma indicação que a imposição das mãos tenha relevância no sentido de ação transformadora. Então eles também negam isso. E aí falam sobre divórcio, casamento de religiosos, votos de castidade. E no fim eles falam da intercessão dos santos e oração pelos mortos, explicando de maneira bastante clara a respeito desse tema, de acordo com as nossas convicções
hoje como eram de então, ou seja, nós somos irmãos na fé. E aí esse texto revela um grande conhecimento da Bíblia, da teologia, da história da igreja. Eles fazem referências nesse texto aqui ao Concílio de Nicéia, do Credo, dos pais da igreja, Agostinho, Tertuliano, Ambrósio e Cipriano. E veja, irmãos, o único texto que eles tinham era uma Bíblia, ou seja, tinham memorizado muito bem essas questões. E ele tem um fortíssimo conteúdo reformado, e centralizando a Escritura, a natureza simbólica dos sacramentos, a supremacia de Cristo e a importância da fé e da eleição. E aí um caso interessante, essa confissão de fé, todo esse processo foi separado pelo Villegagnon, porque ele estava preocupado com o que poderia acontecer quando ele retornasse para a Europa, que aparentemente ele já tinha planos de retornar, e fosse enfrentar as críticas dos calvinistas que tinham escapado, né, e voltado para a Europa, porque eles iam ser, obviamente, eles tinham boa influência. Então ele preparou digamos, uma documentação, pôs dentro de uma caixa bem protegida contra as intempéries e deu nas mãos de um comandante lá de um navio para entregar na França para o primeiro juiz que ele encontrasse, que lá para tratar dessas. E desse projeto aí, nessa caixa, ele tinha toda a documentação de acusação lá contra os calvinistas e contra particularmente contra esses 4 que o mandou matar, mas era em geral contra os calvinistas. E o que aconteceu foi que o processo acabou na mão do Dupont, lá do líder da expedição calvinista. E por que acabou na mão desse Dupont? Porque quando chegou na França esse comandante, que não abriu nada, ele simplesmente pegou o pacote e entregou para o primeiro juiz que ele encontrou. Esse primeiro juiz era um huguenote. Então ele recebeu os documentos, abriu e viu que tratava da expedição, digamos, genebrina para a França Antártica, e mandou para o líder da expedição, que era o Dupont, um genebrino, e aí calvinista, né? E aí ele não só recebeu isso, mas ele entregou a cópia disso para o Delary, que escreveu toda essa história dessa saga. Também foi indo para as mãos de um outro escritor, que foi o Jean Crespin, que fez a história dos mártires, escreveu a história dos mártires lá em 1564, e tem um capítulo específico inteiro a respeito dos mártires da Guanabara. Em português, o presbítero Domingos Ribeiro publicou esse capítulo aqui referente aos mártires da Guanabara, lá em 1917, com uma obra que ele chamou que foi uma tradução do texto em francês, Tragédia da Guanabara, e foi a tradução da Confessio Fluminensis, lá no original, foi feita por Erasmo Braga em 1907. E aí tem toda uma série de bibliografia e referências que são bastante interessantes. Me parece aí que existe uma boa oportunidade para uma pessoa afeita aos sistemas históricos para sistematizar essa história que ainda não está bem organizada aqui entre nós, os presbiterianos do Brasil. Então, assim meus irmãos, perdoem novamente a corrida na apresentação. Tem algumas perguntas? Muito bem. Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje e vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor de toda a história, que determina tudo que ocorre na criação, que é tua, e, Senhor Deus, e que atua através dos seus agentes, dos teus agentes, Senhor Deus, que são as forças da natureza e as criaturas, Senhor Deus, que tu colocas na criação para trabalhar nela e para, efetivamente, Senhor Deus, para a tua glória e para a tua honra, e para nós, Senhor Deus, que conhecemos a Ti, para reconhecermos como Tu és o único Deus, Senhor, de tudo que há, e que atua, Senhor Deus, sempre para a perfeição e para a glória da Tua vontade.
E nós, Senhor Deus, vemos isso através dos eventos que se registram com o passar do tempo, e mais ainda, Senhor Deus, que Tu vais atrás dos Teus filhos em todos os lugares que se encontram do mundo que Tu criaste e em todos os tempos, inclusive, Senhor Deus, para pessoas que estavam aqui no Brasil há 500 anos atrás e que não tinham conhecimento de Jesus pelos Teus agentes, missionários, irmãos de Genebra, conheceram a Jesus. Agradecemos, Senhor Deus, por todas essas bênçãos, por Jesus Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém.